O anime começa com Takamine Takane, que é a garota mais popular de todas, considerada por muitos como a deusa da escola do garoto chamada Shirota, nosso protagonista. E mano, a Takane é aquela típica garota que é praticamente boa em tudo que faz, pois ela é a melhor da turma tanto em notas quanto nos esportes. Sendo que ela é apenas uma novata, mas mesmo assim já foi eleita a presidente do conselho estudantil, enquanto que nosso protagonista é um carinha todo tímido e esquisito que na escola ninguém respeita ele, pois todo mundo caga pra ele. Então nosso prota atualmente está no fundo do poço, tanto nas suas notas, nos esportes e com as meninas da escola. Afinal de contas, ele não tem amigos porque ninguém nessa escola liga pra sua existência. Por isso ele está andando no corredor mencionando como que ele nunca conseguiria dar uns pega na Takane, e como ele e ela são basicamente como água e óleo, porque ela nunca daria nenhuma moral pra ele, sendo que ele sempre estudou nas mesmas escolas que ela, mas ela nem ligou pra ele, e no ponto de vista do nosso prota, ele nunca nem mesmo conseguiria se tornar amigo dela, então nesse momento, ele apenas vai para o depósito de educação física da escola. Mas, no entanto, enquanto ele está tomando o seu todinho e mencionando que ele deve ter ido mal na prova de matemática de novo, de repente a porta do depósito se abre e a presidente do conselho estudantil aparece. Daí, de repente, Takane simplesmente começa a tirar toda a sua roupa sem saber do protagonista. Enquanto que nosso protagonista tenta ao máximo não espiar sua presidente, mas infelizmente ele não se aguenta, cara. Então ele sem querer querendo vê o que não deveria ser visto, porque ela acabou de trocar de sutiã. E agora nosso prota não consegue esquecer a visão dos deuses que ele acabou vendo, porque a presidente é simplesmente a garota mais bonita de toda a escola. Mas de toda forma ele volta para sua sala e se pergunta por que será que ela estava sem sutiã, já que no depósito ela na verdade estava colocando um. Aí o professor entra na sala de aula e ele está devolvendo a prova de seus alunos. Então o protagonista vai lá pegar sua prova pronto para ver sua nota baixa. Mas no entanto ele acabou se surpreendendo porque ele tirou 5, o que deixa ele muito feliz, já que isso significa que ele tirou nota vermelha em apenas uma matéria. Mas então, de repente, toda a sala fica em um completo silêncio, porque a presidente pegou sua prova e pela primeira vez ela não tirou 10, o que significa que a lenda de que ela nunca tira menos de 10 numa prova não existe mais. Aí Takane fica brava com sua pontuação e olha para o professor com um olhar maligno prestes a fazer algo. Então, nesse momento, ela tira sua roupa íntima de repente na frente da sala inteira e o protagonista fica sem reação com o que tá vendo e tudo se escurece. Mas de repente ele ouve o professor chamando seu nome novamente para pegar sua prova, o que deixa ele muito confuso e faz ele pensar que talvez estava dormindo e tudo foi um sonho. Porém, pegando sua prova, ele vê que aquilo não foi um sonho, porque sua nota continua a mesma. A Shirota menciona que isso deve ter sido um déjà vu, mas no entanto ele se assusta quando o professor fala para todos que a presidente tirou nota máxima novamente. Mais tarde ele está andando no corredor da escola sem acreditar nisso, já que ele tem certeza que Takane tinha tirado 9 na prova dela, então isso não pode ser um sonho. Mas ele ainda assim fica indeciso que isso talvez foi um sonho sim, porque afinal de contas nunca que uma beldade como a presidente trocaria de roupa na frente de um fracassado como ele. Mas para tirar essa dúvida de uma vez por todas, ele vai até a sala da presidente para ver o que está acontecendo. Chegando lá, ela está toda bonita e ela pergunta se pode ajudar ele. Aí nosso prota fala que viu que ela tirou 9 na prova dela. Nesse momento, a afeição de Takane muda completamente, ela pergunta se ele contou isso para mais alguém, mas Shirota nega. E então ela fala que foi descuidada por não prestar atenção que estavam observando ela, e de repente parte pra cima de Shirota, dizendo que ele viu ela totalmente nua lá no depósito de educação física. Aí ela começa a intimidar ele porque ele viu seu corpo, fazendo o prota quase cagar nas calças. Mas de repente ela fica calma e fala que não vai fazer o prota ir de arrasta pra cima, mas sim apenas ter uma conversa construtiva com ele. Ela manda ele sentar e pega uma água para ele beber, mas como ele está nervoso, o copo de água sem querer querendo escapa de sua mão e cai em cima da presidente, mas ela desvia a tempo. Porém, ela de repente tira toda a roupa dela e a linha do tempo começa a voltar para trás novamente. Então, nosso protagonista está na sala dela novamente, mas dessa vez o copo de água caiu em cima dela. Aí ela manda ele pegar um pano para secá-la logo, porque senão ela vai pegar um resfriado. E nosso prota não tem opção senão secá-la, então ele está secando os peitos dela. Mas de repente, ela coloca a mão dele nela e pergunta se ele percebeu alguma coisa. Mas Shirota está com a cabeça em outro lugar, então nesse momento, ela dá uma bicuda nos ovos dele. Nosso prota não entende o que ele fez de errado, então ela menciona que o sutiã que ela estava usando desapareceu. Aí nesse momento ela explica a habilidade dela para ele, chamada a Eterna Estrada da Virgem. Uma habilidade que tem a capacidade de fazer ela desfazer acontecimentos toda vez que ela tira uma parte da sua roupa de baixo. Nosso prota fica em choque e ela continua dizendo que quando ela usa sua habilidade, sua roupa some, e que a pessoa que vê os peitos dela sem roupa mantém as memórias das coisas que aconteceram. Aí ela fala que tem essa habilidade porque ela precisa ser a número 1 em tudo, e que ela não pode cometer erros. E dá uma zoada no prota falando que ele não entenderia isso porque a vida dele no geral já é um erro.
Daí ela fala que sua habilidade se manifestou quando ela cometeu seu primeiro erro no 5º ano, onde naquela época ela já era a melhor aluna e já estava acima de todo mundo, tanto nos esportes e nas notas. Mas no entanto, no festival de atletismo, ela ficou em segundo lugar e perdeu pela primeira vez. E o sentimento de humilhação fez ela perder o controle da bexiga dela e assim ela voltou no tempo. Porque no final das contas ela só perdeu a corrida porque ela comeu uma marmita e ficou com dor de barriga. Daí quando ela tirou a calcinha, ela voltou no tempo e não comeu a marmita e ganhou o primeiro lugar. Nesse dia ela percebeu que sua habilidade se manifestou para que ela sempre ficasse acima de todo mundo. Claro que com essa revelação o nosso prota acha essa garota uma grande egoísta, perfeccionista e esquisita e pensa em se afastar dela imediatamente. Mas no entanto, ele fica na sala quando ela menciona que contou tudo isso para ele porque quando usa sua habilidade ela fica sem a roupa de baixo. Ou seja, ela precisa de uma pessoa para carregar as roupas de baixo dela toda vez que ela precisar, pois afinal de contas ela ficar sem roupa traz o risco de ficarem observando ela. Por isso ela propõe ao protagonista dele se tornar o armário dela. Então, de agora em diante, Shirota deve sempre carregar uma lingerie para ela e segui-la para onde ela for e ajudar ela a se trocar. Pois como Shirota é o único que entende a habilidade dela, ele é o único capaz de fazer isso por ela. Mas no entanto, ficar carregando calcinha por aí pegaria muito mal pro nosso protagonista. Fora que o jeito que ela pediu foi tudo muito errado na opinião dele, então ele rejeita essa proposta e vai embora. Mas nesse momento, de repente a presidente entra na frente dele e os dois caem no chão. Daí a presidente faz uma cara fofa e diz que deveria ter pedido de uma forma diferente para ele e coloca a mão dele nela. Nosso prota fica todo animado com isso porque finalmente ele encostou em uma garota e pensa em ajudar ela. Mas de repente Takane dá um grito e toda a escola ouve o grito de uma garota em perigo e vão ver o que está acontecendo. E chegando lá, os rapazes vê o prota em cima da presidente sem roupa, então todos seguram ele. Enquanto as garotas ficam com ela e começam a pegar o celular para chamar a polícia. Nesse momento, o prota diz pra ela explicar o que aconteceu, mas ela fala que ele abusou dela. Aí a polícia acabou de chegar na escola e a Takane dá uma risadinha para o protagonista, fazendo ele entender que esse era o objetivo dela desde o começo, caso ele não aceitasse a proposta dela. Nesse momento, a vida dele passa pela sua cabeça, porque pra onde ele vai vão esbagaçar com ele. Porém, Takane fala que pode ajudá-lo a desfazer esse mal entendido se ele aceitasse o armário dela e o prota aceita. Então ela volta no tempo novamente e agora o prota está salvo porque não vão esbagaçar com ele na cadeia. E ela fala que a qualquer momento pode anular o fato de ela ter ajudado ele, por isso é bom ele tratar ela como sua dona. E como sua dona, ela fala pra ele fazer seu primeiro trabalho, que é colocar a calcinha nela. Pois afinal de contas ela tirou ela para salvá-lo e agora ela não pode voltar para casa desse jeito. Então nosso protagonista faz seu primeiro trabalho. Aí ela menciona que sabe que ele deve estar querendo fazer coisa errada com ela, mas ela percebeu que ele sempre ficou de olho fechado enquanto estava trocando ela. Por esse motivo, ela diz que sempre gostou desse lado cavaleiro dele e fala para ele continuar desse jeito. Mas então ela levanta e fala que agora ele precisa fazer seu segundo trabalho, que é colocar o sutiã nela, pois afinal, infelizmente, ela também acabou tirando ele para salvá-lo de ser preso. E assim nosso grande protagonista agora se tornou o armário da garota mais popular de toda a escola sem que ninguém saiba, porque afinal ele está escondendo o grande segredo dela. No dia seguinte, lá está nosso protagonistinha tendo um belo sonho super errado com a presidente, mas de repente no seu sonho a polícia chega novamente para prendê-lo e por isso ele acorda assustado. E recebendo uma bela foto da presidente no seu celular, ele vê que ela está falando para ele não se atrasar hoje para a escola. Então nosso prota vai para a escola como seu primeiro dia sendo o armário dessa garota pervertida, mencionando que até agora ele não acredita que a sua amada, que ele sempre admirou, é na verdade uma golpista sedutora. Nesse momento, Takane cumprimenta ele e fala para ele ir até a sala dela no conselho estudantil. Quando entra na sala, ele pergunta todo nervoso o que ela quer com ele, e aí ela fala pra ele que como agora ele é seu armário, ele deve se acalmar já que ela é sua dona e dá uma bolsa pra ele lotada com as calcinhas dela, pois essas são as calcinhas que nosso prota deve carregar hoje, e como seu armário, é dever dele estar com elas a todo momento para que ela possa usar a eterna estrada da virgem quando e onde ela quiser. Aí o prota fica em dúvida se ela deve usar sua habilidade quando tiver gente olhando, mas ela fala que vai usar sua habilidade mesmo assim e que mesmo se eles estiverem na sala de aula, ele deve repor a calcinha dela na frente de todo mundo. Mesmo assim, nosso prota é contra essa ideia e fala para ela usar sua habilidade na hora do recreio, mas isso limitaria Takane a usar sua habilidade apenas uma vez por aula, e ela quer poder usar sua habilidade quando ela quiser. Por isso ela diz para o protagonista que se ele não quiser ajudar ela pode desfazer o fato de que salvou ele de ir pra cadeia. Aí ele se lembra de tudo que passou naquele dia e concorda em fazer seu trabalho mesmo que todos vejam ele. E nesse momento, Takane tira a roupa falando que se ele secam as mãos e os pés dela com o tempo, ela vai dar recompensas para ele, como por exemplo deixar ele fazer aquilo que ele estava fazendo
conversando com ela naquele dia. Porém, ela menciona que não queria ficar fazendo ameaças para ele começar a ajudar ela de uma vez e começa a fazer uma cara fofa. Mas nosso prota se dá conta que ela estava apenas atiçando ele como sempre e vai embora para sua sala. Aí, lá na sala de aula, o professor pede para os alunos ler o poema de um autor em voz alta e começa pela Takane. Logicamente que ela leu o poema perfeitamente sem nenhum problema, mas depois que ela terminou entrou um vento na janela e ela começou a tirar a roupa para voltar no tempo porque na verdade esse vento atrapalhou sua apresentação. Então ela fala pro nosso protagonista se preparar para colocar a calcinha nela e volta no tempo. Aí o professor fala para ela apresentar o poema, mas dessa vez ela espera o vento passar para não interromper ela. Mas de repente, Shirota é teletransportado para outro lugar junto com a sala inteira, e a presidente aparece toda linda com roupas culturais do Japão apresentando novamente seu poema, o que faz a sala inteira aplaudir a presidente. Aí com isso, o nosso prota fica assustado, já que se ela volta no tempo por erros simples como esse, provavelmente ela deve usar sua habilidade várias vezes ao dia. Mas de repente joga uma bola de papel na cabeça dele, e nesse momento ele se dá conta que a presidente ainda está sem a roupa debaixo dela, mas no entanto ele não faz a mínima ideia de como vai vestir ela no meio de um monte de gente desse jeito. Então ele fala que ela vai ter que esperar um pouco, porque ele só vai poder vestir ela na hora do recreio. Porém nesse momento Takane fica provocando o nosso protagonista abrindo as pernas, mostrando que ela precisa da ajuda dele, e aí nesse momento ela fala que ele deixou a borracha dele cair no chão, mas nosso protagonista percebeu que essa é a borracha dela e que ela fez isso para ele vestir ela enquanto ele pega a borracha. E dessa forma, como o protagonista não tem outra opção senão ajudá-la, já que ele pode ser preso, ele pega uma calcinha na bolsa e vai até ela disfarçadamente, conseguindo por fim vestir a calcinha na presidente. Depois disso, a aula finalmente acaba e o professor começa a chamar os alunos para pegar os trabalhos entregues da última aula. Aí nesse momento, o prota olha para a presidente e percebe que a calcinha que ele colocou nela está saindo. Então, quando o professor chamar para ela pegar seu trabalho, a calcinha dela vai cair na frente de todo mundo. E assim a imagem e a integridade da presidente vai ir por água abaixo, o que deixaria a presidente completamente envergonhada e lógico que ela culparia o protagonista de tirar a roupa dela, o que faria ele ser preso novamente e virar mulherzinha na cadeia. Por isso é melhor prevenir do que remediar, então ele quase se levanta para fazer alguma coisa. Mas no entanto, ele tem certeza que ela pode arrumar a calcinha dela, já que ela só está um pouco desajeitada. Só que nesse momento ele se lembra que a presidente diz que quando alguém vê a calcinha dela, ela fica muito envergonhada. Mas que quando o prota vê a calcinha dela, ela não se importa, já que se for com ele, então ela não vê problemas nisso. Aí o professor chama pela Takane, mas nesse momento nosso prota se levanta e vai buscar o trabalho por ela. Claro que o professor dá aquela tesourada no prota falando que ele chamou ela e não ele. Mas já que ele já se levantou, o professor fala para ele entregar o trabalho para a Takane. E uma vez que ele entrega o trabalho dela, ela começa simplesmente a acariciar nosso prota falando que ele precisa colocar a roupa dela direito, já que afinal de contas esse é o seu trabalho. E então nosso protagonista sem opções ajeita a calcinha dela dentro da sala mesmo sem que ninguém veja, enquanto seu coração não para de bater, já que ele está pegando na garota mais gata da escola. Só que nesse momento, o professor chama pelo Shirota e ele sem querer querendo encosta onde não deveria encostar e a presidente grita envergonhada. Mais tarde, os dois estão na sala do conselho estudantil e o protagonista reclama que ele não vai conseguir ficar fazendo isso na frente de todo mundo. Porém, a presidente fala que só estava testando ele esse tempo todo, pedindo desculpas por talvez ter exagerado um pouco. Em seguida, Shirota pergunta o que ela iria fazer se ele não tivesse levantado para pegar o trabalho dela. Mas ela fala que tem plena confiança nele e que não estava pensando no que iria fazer caso isso acontecesse. Daí ela avança para cima dele e pergunta por que ele salvou ela afinal de contas, já que era uma situação muito complicada e ele já tinha colocado a calcinha nela. E nosso prota não sabe como responder a pergunta dela, mas ela supõe que foi porque ele não queria que mais ninguém visse a calcinha dela. Lógico que nesse momento, Shirota fala que não foi por causa disso, mas em sua cabeça foi exatamente por causa disso. Aí a presidente, super pervertida, fala que ela ficaria feliz por ele pensar nela dessa forma, o que faz Shirota ficar todo tímido. Mas de toda forma, nosso prota pergunta se ela por acaso falou alguma coisa aquela hora, já que ele ouviu ela dar um grito. Mas a presidente fala pra ele esquecer aquilo porque não foi nada, já que afinal ela na verdade deu um grito de prazer por ele ter encostado aonde não deveria encostar. E depois da escola, a presidente pega o metrô pra ir embora pra casa. E aí, chegando na sua casa, ela pega uma calcinha diferente de todas as outras. E se pergunta como será que Shirota reagiria se ela usasse essa. Comenta prota se você quer a continuação desse anime. Esse foi o recap dos episódios 1 e 2. Esse é um anime dessa temporada que ainda está sendo lançado. E quando lançar mais episódios eu faço aqui pra vocês. É isso aí rapaziada, tamo junto e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!